Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Tudo bem com vocês? Sou Suiane, a professora de língua portuguesa. Hoje a aula está direcionada ao oitavo ano, tá? Oitavo B mais especificamente. E se vocês puderem abrir o livro de vocês, o capítulo que nós vamos estudar é o capítulo 3 com o tema A Eternidade de um Momento. Por que esse tema? Porque o capítulo tem esse nome, A Eternidade de um Momento. Nós vamos começar a trabalhar gêneros poéticos. Então, a poesia é uma forma de arte e a arte faz isso, eterniza um momento. Nós vamos começar com um tipo de poema bem interessante. São chamados de haikai. Haikai, o que seria isso? É um poema de origem japonesa. Aqui, ó, deixa eu até mostrar pra vocês que eu separei essa imagem. Essa imagem tem até no livro de vocês. Haikai, pode ser escrito com a letra C ou com K, também conhecido como haiku. Do que se trata o haikai? Típico da literatura japonesa, iniciou-se no século XVI, lá no Japão, nasceu lá. E ele é composto por 3 versos, não mais que 17 sílabas, e geralmente fala sobre natureza, principalmente quando estamos falando na questão da origem dele, né? Se tratando do Japão, ele fala sempre sobre natureza. E o que é que nós podemos destacar desses poemas? Eu fiz aqui alguns pontos para vocês que são interessantes vocês levarem em conta, tá? Primeiro, ele aborda sempre a questão da natureza. Nós estamos falando, nesse caso, como eu falei, a origem dele. Os poemas originalmente japoneses tratam da natureza. Eles veem a beleza na simplicidade. Tem 3 versos, como eu já falei, no máximo 17 sílabas. É chamado de fotografia em palavras. Justamente por isso, porque ele transforma essa realidade de uma maneira muito simples e muito objetiva, mas sem perder a beleza. Como eu já falei também, ele surgiu no Japão no século XVI e chegou ao Brasil em 1908, ou seja, no século XX, por meio de um navio de imigrantes. E o nome mais conhecido de autores, né, que fazem haikai lá no Japão é o de Matsuo Bashō. Matsuo Bashō, que inclusive é o que consta naquele retrato que eu mostrei para vocês, que está também no início do capítulo de vocês. É ele. E a história dele é bem interessante porque ele era um samurai. E ele começou a escrever sobre natureza. E chegou um dado momento, quando ele tinha, se eu não me engano, 25 anos, ele resolveu deixar de ser samurai e viajar. Porque já que o haikai fala sobre natureza, ele precisava ver outras paisagens também para poder escrever, para poder se inspirar. Então ele decidiu sair viajando, conhecendo outros lugares para escrever. Bem interessantes os poemas dele no livro mesmo, aqui na página 47. Vocês podem perceber, já o exemplo já tem o haikai dele. Sobre o telhado, flores de castanheiro ignoradas. A cada brisa a borboleta muda de lugar sobre o salgueiro. Imensa calma, penetrando as rochas, o canto das cigarras. O azeite da minha lâmpada consumido, na noite, pela minha janela, a lua. Um doce ruído interrompe o meu sonho, gotas de chuva sobre a folhagem. Vocês podem perceber que ele sempre traz elementos da natureza. Flores, castanheiros, borboleta, folhagem, chuva. Então ele está sempre abordando questões da natureza. No caso do Brasil, a partir do momento que os autores brasileiros foram se utilizando, escrevendo seus haikais, eles foram, obviamente, modernizando. Nós temos vários autores que escrevem, que são destaques na escrita do haikai, como eu coloquei até aqui, ó, para vocês. Está bem visível. Paulo Leminski, Guilherme de Almeida, temos Milo Fernandes,
Temos também Alice Ruiz, dentre outros. Mário Quintana também fez, Carlos Drummond de Andrade também escreveu haikai. Só que nem sempre os haikais brasileiros são falando sobre natureza. Existem alguns de cunho político, humorístico, e não se apegam tanto a essas regras. A partir do momento que se foi utilizando, eles não se apegam tanto às regras das sílabas. Vocês percebem que existe uma variação. Mas é bem interessante vocês fazerem uma pesquisa, lerem, tá? São poemas muito bonitos, simples, objetivos, e que, conforme, se não me engano, foi Alice Ruiz, falou que quando nós escrevemos o haikai, nós exercitamos o dom de falar o suficiente com o mínimo de palavras, porque você consegue realmente transcrever a beleza de algo com pouquíssimas palavras, mas realmente é algo muito bonito. Vocês vão gostar, tá? Eu vou deixar para vocês façam os exercícios das páginas 49 até a 53. Esses exercícios são especificamente sobre haikai, tá? Tem textos, vocês vão ler, vão interpretar e vão resolver. Juntamente também eu estou enviando um exercício para vocês no arquivo Word com cabeçalho. Eu preciso que vocês façam esse exercício, que vocês preencham o cabeçalho corretamente, porque eu vou fazer uma avaliação. Então, vocês vão, depois de fazer o exercício do livro, ele vai exercitar o conhecimento de vocês. Vocês vão fazer o exercício que eu enviei e vão enviar para o e-mail que eu coloquei também no exercício, tá bom? Enviem para mim, porque eu vou estar acompanhando. Eu preciso saber como está o aprendizado de vocês, se vocês entenderam como essa questão do haikai, se vocês estão entendendo direitinho, tá? E qualquer dúvida, vocês podem também entrar em contato comigo, tá bom? Obrigada, fiquem com Deus.